Marcos, capítulo 14, o versículo 29 em diante. Pedro declarou a Jesus: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. E Jesus disse a Pedro: eu garanto a você, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro repetiu com mais força: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não negarei. E todos disseram a mesma coisa. Jesus ele está aqui com seus discípulos e ele fala para Pedro, essa tradução da edição pastoral, ela diz aqui, né? Ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão, mas depois de ressuscitar eu irei à frente de vocês para a Galileia. E ela usa a expressão, né? Vocês vão ficar desorientados, porque Jesus vai estar passando por um problema sério. Mas Pedro ele chega aqui e diz que não. Pedro declarou a Jesus: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Pedro é aquele homem que, quando você lê os evangelhos, você vê que ele sempre está tomando atitude na frente de todo mundo. Então essa ideia que ele era representante dos discípulos. E ele era muito afoito, né? Mas ele foi usado por Deus também, quando Jesus disse: o que as pessoas falam sobre, né, sobre mim? E muitos falaram: tu és o profeta, tu és Elias, tu és... E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro foi um homem usado ali. Mas Pedro agora ele está ali declarando a Jesus que ele não vai se escandalizar, que ele não vai negar a Jesus. Eu garanto a você, aí Jesus diz: eu garanto a você, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Essa expressão aí, o galo canta, ele é uma expressão assim, muitas vezes no passado, até mesmo nessa época de Jesus, as pessoas se orientavam, alguns, pelo canto do galo, né? Tinha determinados galos que eles cantavam, falavam ali, cantava, e depois de meia hora tornava a cantar novamente, e outro galo depois de 1 hora. Mas o importante aqui não é o canto do galo, o importante é o que Jesus falou para Pedro. E Pedro está sendo orientado. Jesus ele fala que a carne é fraca, né? Mas o Espírito sempre está pronto. Então você vê que Jesus ele conhecia bem Pedro. Ele falou para todos os discípulos, né? Todos vocês vão ficar desorientados ou escandalizados, mas Pedro não. Jesus orientou a Pedro para ele vigiar. Então muitas vezes acontece que tem pessoas que querem tomar uma atitude, querem fazer uma decisão sem pensar, sem analisar. E aqui Pedro ele fez isso, e o texto diz ainda no versículo 31, ele diz: ainda que eu tenha que morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos disseram a mesma coisa. Todos começaram a falar, mas Pedro aqui ele é a figura de destaque. Pedro ele está dizendo para Jesus que ele vai pagar o preço em seguir a Jesus, que ele vai prosseguir em seguir a Jesus, que ele vai estar consciente para seguir este Jesus. Pedro ele foi precipitado em suas palavras? Foi. Mas foi um homem que declarou, que falou com ênfase mais que os outros. Muitas vezes acontece isso na vida da pessoa. Quando Jesus estava para ser preso, né? Dá-se a entender que foi Pedro que puxou a espada e cortou a orelha do soldado do templo. Pedro, quando viu Jesus andando sobre a água, ele disse: se és tu, eu quero também ir aí. Né? Pedro é que vai perguntar para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar? É como se Pedro fosse escolhido pelos os 11 discípulos para ser tipo líder, né?
E naturalmente ele já tinha esse perfil de líder. Mas ele declarou, acho que Jesus. Ele falou para Jesus. E Jesus, ele orientou a Pedro, mas orientou com amor, com carinho. Jesus, ele não desprezou Pedro, mesmo ele sabendo. Jesus, ele poderia dizer, você está falando isso da boca para fora, mas Jesus disse. Jesus fala, olha, você vai lembrar quando o galo cantar, né? Há muitos anos atrás, a gente ouvia os galos cantavam, né? Cantavam numa casa, depois a gente via responder mais distante, e depois mais distante, né? Mas com o passar do tempo, isso aí, né, foi sumindo. E Pedro, ele ouviu, ele estava ciente. Então Deus, ele quer que você o siga, mas que não seja uma declaração precipitada, mas seja uma declaração sincera, uma declaração com coragem. Pedro foi um homem de coragem. E você?